bem, meus irmãos, vamos abrir o nosso material didático. Nós vamos agora estudar a lição 10 do primeiro trimestre de 2024. O tema da nossa lição é a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Semana passada estudamos o batismo e em sequência normalmente se estuda a ceia do Senhor, porque nós vemos pela história da igreja primitiva e em geral as igrejas cristãs, elas servem a Santa Ceia apenas para aqueles que são batizados. Essa é a regra. Eu já vi até exceção de igrejas que defendiam que Santa Ceia é para curar, então entrava alguém doente, mesmo não sendo cristão, ele dava Santa Ceia. Isso está errado. Santa Ceia não é para curar. Então, por via de regra, a Santa Ceia ela acontece após o batismo. Tá bom? Bom, na página 2, eu coloquei então, lição 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança. O texto áureo está em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ou seja, toda vez que nós fazemos essa reunião, comemos esse pão e bebemos esse cálice, isso é importante na história, porque, claro, qualquer instituição que interromper esse comer ou beber o cálice, comer e beber o cálice, ela não será uma igreja cristã, como a igreja católica, que ela não permite que os seus membros bebam do cálice. Não permite que eles bebam do símbolo, né, que é o vinho, só podem comer do pão. Então a ordem para nós comermos o pão e bebermos o cálice é clara. Isso representa a comunhão. Isso representa também nós anunciarmos a volta do Senhor até que Ele venha. A verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Bom, a Santa Ceia, ela acontecendo depois também do batismo, claro, ela requer que a pessoa permaneça em comunhão com o batismo. Se ela, depois do batismo, não permanecer em comunhão com Jesus, a Santa Ceia já não vai ter, então, nenhum valor para ele. Então, a Santa Ceia é um símbolo da comunhão que a pessoa tem com Deus. E ele deve participar, claro, com a igreja, né? Não dá para viver esse símbolo isolado. De alguma maneira, você vai partilhar com alguma igreja. Não seja esses grupos que criam igreja em casa, em algum momento, algum líder ordenado, alguém vai estar dirigindo um momento de celebração para recordar a Santa Ceia. Cristão não vive sem a Santa Ceia. Bom, a introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Esse ponto que ele vai falar aqui, normalmente eu coloco em azul, desculpe um erro aí, eu coloquei em verde. Esse aqui é o ponto principal da Santa Ceia, quando você está falando para a igreja. Bom, vocês vão, como professores, transmitir a mensagem à igreja, vocês têm uma parte que vocês devem falar do significado da Santa Ceia, a mensagem espiritual para as pessoas, e o ponto principal para essa mensagem é exatamente esse que eu vou ler aqui agora para vocês, na mão da revista, na página 7 aí do material que eu coloquei para vocês. Então, essas 3 perspectivas, ele diz, primeiro, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz, porque Jesus Cristo disse, né, porque quando vocês comem desse pão, bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Tá bom? A segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus.
Normalmente eu não falo assim de presente, né? Mas para ficar mais claro, né, um olhar para o nosso interior, um olhar introspectivo, tá bom? E em terceiro, porque o apóstolo Paulo disse para o homem examinar-se, então, ele olhar para dentro de si para ver a sua condição espiritual. E terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Normalmente o júbilo não combina com reverência. O momento de uma festa, de um júbilo, não é o momento de reverência que normalmente o sacerdote está no templo cultuando. Ok. Pois bem, mas esse ponto aqui é o ponto principal que você, como professor, deve dizer para o seu aluno o seguinte: olha, se uma pessoa chegar num culto para participar, um culto de Santa Ceia, e ele não pensar nessas três coisas, né, que Jesus Cristo falou, e o apóstolo Paulo repete para nós comermos desse pão, bebermos desse cálice, né, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Então nós devemos lembrar da morte de Jesus, do que ele fez por nós. Em segundo lugar, nós temos que olhar para o nosso interior. E em terceiro lugar, temos que pensar na volta de Jesus. Se a pessoa entrar no templo, só comer o pão, beber o vinho, não pensar nessas coisas, aí é praticamente como aquela pessoa que às vezes vai se batizar, mas ela não sabe nem por que está se batizando. Ela faz aquilo ali porque o pastor falou que tem que se batizar, mas não entende o real significado. Então, da Santa Ceia, para entender o real significado, a pessoa deve pensar nessas três coisas na hora que ela for cear. Bom, ainda na página 7, o capítulo 1, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Bom, primeiro ele fala na tradição romana, né? na tradição da Igreja Católica. Ele diz: o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo. Este cálice é meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Bom, o que eu sinto falta nesse texto? De chamar essa doutrina de heresia, né? Ele diz até que está errado, mas não basta você dizer que está errado, porque existem erros e erros. Tá bom? Você pode errar sobre quem são as duas testemunhas do Apocalipse, e isso não te torna um herege. Mas você errar na Santa Ceia, isso te torna um herege. E a Igreja de Roma, ela erra na Santa Ceia, e não é só por conta dessa interpretação de que o sangue, o vinho é literalmente transformado em sangue quando o padre ora, tá ok? Não é só por isso, não. Existem outros erros colocados na Santa Ceia, nessa ordenança, que eu gosto de chamar também de um dogma. Não pode ter alteração na Santa Ceia, tá bom? E o que a Igreja Católica fez? Ela fez uma alteração fundamental. Ela tirou o direito dos seus membros de participarem do vinho. E Jesus Cristo disse claramente: bebei dele todos. Ok? Então, é claramente uma heresia. Você não deve chamar isso só de um erro, porque, como eu disse, existem erros e erros. Então, o apóstolo João disse: existe pecado, erro, né, que é para a morte, mas tem pecado que não é para a morte. O que é isso?
Tem pecado que a pessoa morrer significa ser separado. Ele tem que ser separado do corpo de Cristo. Existe pecado que ele não é para a morte, é uma coisa leve, então o pastor vai falar, olha, você não precisa ser cortado do corpo de Cristo, mas a partir de agora não faz isso. Então tem pecado que a pessoa tem que ser excluída, outros não. Então existem ensinos que você caracteriza só como um erro, né? Mas existem ensinos que você tem que caracterizar como uma heresia, ou seja, um ensino que desvirtua de uma doutrina fundamental. Isso é uma heresia, tá bom? Isso é uma heresia. Então, essa doutrina católica, ela tem que ser descrita como uma heresia. Primeiro, a atitude de dizer que, literalmente, você tem ali na mão a carne de Cristo, que ocorre esse milagre. Jesus não falou isso. E depois de dizer também que transforma em vinho e falar para as pessoas, olha, vocês não vão mais beber do vinho. Agora, para vocês terem a vida, que é o símbolo do sangue de Jesus do vinho, você tem que estar ligado à Igreja Católica. Se você não estiver ligado à Igreja Católica, você não tem a vida de Jesus. E assim, então, com esse ensino, eles substituíram a obrigatoriedade da pessoa, o direito da pessoa participar do vinho. Tá bom? Dizendo que esse vinho, esse sangue, essa vida, você tem através da Igreja Católica. Isso tem que ser descrito como uma heresia. Não é um erro leve. Essa aqui é uma questão muito importante. Essa é uma questão fundamental. Eu chamo mesmo de um dogma. Então, eu não falo na tradição de Roma, eu falo na tradição da Babilônia apocalíptica. Então eu coloquei em verde aí, abaixo, na página 8, um comentário do Abraão de Almeida, né? Que ele diz: há profecias na Bíblia que falam da formação da futura Babilônia religiosa, que não será somente o catolicismo romano atual, mas uma organização da qual farão parte outras igrejas apóstatas da fé. Note-se que esta profecia é para os últimos tempos, nos quais estamos vivendo. 1982 foi publicado, eu estudei no IBP em 1983, 84, então o Abraão de Almeida era professor lá. A CPAD nem publica mais esse livro dele, mas o que a Assembleia de Deus sempre pregou é que essa é a Babilônia apocalíptica e que nós não queremos ter ligação com ela. Então é melhor falar em tradição da Babilônia apocalíptica, ou melhor ainda, heresia da Babilônia apocalíptica, porque essa alteração, ela fez alteração no batismo, faz alteração na Santa Ceia, ela faz alteração, então, naquilo que a Assembleia de Deus chama de ordenanças. O comentário prossegue. Os católicos proíbem os seus membros de participarem do vinho e ainda ensinam que não devem mastigar o pão para não ferir o corpo de Jesus. Acredito, isso é verdade, eu nunca fui católico, eu fui criado em igreja evangélica, mas quem já foi católico sabe que ele deve pegar aquele pão, botar na boca, salivar, porque eles acreditam que ali houve realmente uma transformação, houve um milagre, e o pão foi transformado na carne de Jesus e você vai se alimentar dessa carne. Tá bom? Então, como eu disse, isso tem que ser chamado de heresia. Bom, agora na página 9 a revista fala na tradição protestante. E também era para dizer a heresia protestante. Porque vocês verão que Lutero, na verdade, ele não criou nenhuma mudança na doutrina católica. Na verdade, ele criou uma explicação para a doutrina católica. Mas ele manteve a doutrina da transubstanciação. Como ele criou uma explicação para o que os católicos não se preocupavam nem em explicar, ele vai chamar por outro nome, consubstanciação. É o texto agora que nós veremos. Página 9. Na tradição protestante. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação.
Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Por exemplo, toda essa maneira dele descrever aqui, de alguma maneira ele está se colocando como herdeiro de Lutero e da Igreja Católica, né? Isso é ruim. Isso é ruim porque todos esses homens eles praticavam uma santa ceia inválida, um batismo inválido, ou seja, não eram igrejas cristãs, tá bom? Bom, eu vou explicar para vocês, na verdade, o que Lutero fez. Lutero ele não criou nada de novo. O que ele fez? Bom, a doutrina católica era o seguinte: a transubstanciação o pão se torna a carne de Jesus. Mas as pessoas questionavam, mas como assim? Eu coloco na boca e sinto só pão. Aí Lutero ele vem com a explicação. Não, o que ocorre? Ocorreu um milagre, tá bom? Mas a substância que está ali ainda é trigo, então por isso você sente o gosto de trigo. Mas o milagre ocorreu, mas os elementos não foram alterados, ou seja, o trigo continua ali, você sente gosto de trigo, mas agora ele é, na verdade, a carne de Jesus. Lutero fez uma alteração para ocultar o terrível erro da Igreja Católica. Se o pão se torna a carne de Jesus, como a Igreja de Roma ensina, por que o gosto do pão da missa continua com gosto de pão? Era para ter gosto de carne, né? Lutero alterou a doutrina romana, afirmando que o milagre acontecia, mas os elementos não eram alterados, ou seja, o pão continua com gosto de pão, de trigo. Ele não tinha gosto de carne. Bom, eu senti falta também, porque na história nós temos igrejas que elas defendiam exatamente o que a Assembleia de Deus defende, que o pão e o vinho são apenas símbolos. Nós encontramos essas igrejas em diversos períodos da história. Não? Então eu peguei um texto que ele exatamente descreve esse período da Reforma e como o Zwinglio estava tratando pessoas que não queriam participar da Santa Ceia da igreja dele. Então, não queriam participar da igreja dele. Está na página 10, o comentário diz: os batistas ou anabatistas estrangeiros serão expulsos. Se retornarem, devem ser afogados. A ninguém será permitido deixar a igreja zwingliana, protestante, né? E se abster da Santa Ceia. Os que fugirem de uma jurisdição a outra devem ser banidos ou extraditados mediante solicitação. Eles acreditavam que eles estavam vivendo o reino de Deus. Então todo mundo tinha que participar da Santa Ceia daquela igreja. Todos tinham que estar ligados àquela igreja. Bom, tinha muito problema com essa afirmação vindo de Zwinglio, porque essa afirmação quem desenvolveu foi a Igreja Católica. Essa história de dizer que o povo não deve beber vinho, que para ter a vida do sangue tem que estar ligado à Igreja Católica, quem desenvolveu isso foram eles. Antes de Constantino, essa heresia não existia. Bom, Zwinglio agora diz que é a igreja dele, mas aqui na Suíça, né, essa é a minha igreja. Todos aqui da Suíça têm que participar da Santa Ceia nessa igreja, sendo que a Suíça ela ficou dividida, tanto que Zwinglio morre em guerra contra os católicos, que ele queria dominar o lado católico da Suíça, né? Bom, prosseguindo ainda na página 3, na página 10, o item 3, a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial. Na celebração da ceia do Senhor.
Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão, e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Bom, vou colocar aqui uma contra-argumentação àqueles que defendem que a Santa Ceia ela é para dar comunhão e ela pode ocorrer até antes do batismo em águas. Isso tem pessoas defendendo isso aí na internet. Tá bom? Como é que você... qual o argumento deles e como você questiona isso? O argumento deles é o seguinte, eles dizem o que era a Santa Ceia no Antigo Testamento. Aí você responde, né? A Páscoa. Até porque no momento da Páscoa, Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia. Aí eles dizem o seguinte, e qual é o símbolo do batismo no Antigo Testamento? Aí você vai responder, a travessia do mar, quando Israel saiu do Egito, porque o apóstolo Paulo disse que eles foram batizados no mar, então no mar eles foram batizados. Aí ele vai te fazer a seguinte pergunta, ele vai te perguntar, em Israel eles participaram da Páscoa antes de entrar no mar, ou eles primeiro entraram no mar, passaram pelo mar e depois participaram da Páscoa? Bom, aí você vai dizer o seguinte, bom, eles primeiro participaram da Páscoa lá no Egito e depois foram batizados. E eles, a partir disso, eles dizem o seguinte, está vendo? Então eu posso dar a Santa Ceia para quem ainda não é batizado. Eles acreditam que isso é uma maneira de evangelizar. Só que tem um erro nesse argumento, irmãos. Tem um erro nesse argumento. O que ocorre? A Santa Ceia, o que nós celebramos, ele é um memorial, guarde isso. A Santa Ceia é um memorial da morte do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo na cruz. Agora pegue a Páscoa do Antigo Testamento, para mostrar que ele fez uma comparação errada. A Páscoa que ocorreu no Egito, ela foi a morte do Cordeiro Pascal. Depois Israel foi batizado, e no deserto, depois quando ele vai seguir a sua vida, ele vai celebrar uma Páscoa em memória àquela libertação do Egito. Então a Páscoa do Egito, ela não é a Santa Ceia que eu faço hoje. A Páscoa do Egito, ela é a morte de Jesus na cruz. Então, primeiro Israel comeu da carne do Cordeiro Pascal no Egito, tá bom? Jesus morreu na cruz e nós nos encontramos com ele. Esse é o momento simbolizado lá na Páscoa do Egito. Depois Israel foi batizado no mar. Nós nos encontramos com Jesus, aceitamos Jesus como Salvador. Depois nós fomos batizados nas águas. E depois começamos a participar da ceia em memória à morte de Jesus. Ok? Então, a Santa Ceia é a Páscoa que Israel faz em memória à libertação do Egito. Essa argumentação está errada. Vou repetir para vocês. Vocês vão encontrar na internet pessoas que dizem o seguinte: você pode participar da Santa Ceia antes da Páscoa, antes do batismo. Por quê? Porque a Santa Ceia é a Páscoa. E a Páscoa foi instituída no Egito, antes de Israel ser batizado no mar. Estou falando a mesma coisa com outras palavras. Mas isso está errado. Porque a Santa Ceia que nós celebramos hoje, que é um memorial, é em memória da morte de Jesus na cruz. Essa nossa Santa Ceia hoje é a Páscoa que Israel ficou celebrando na história em memória àquele livramento do Egito. Aquele livramento lá no Egito é a morte de Jesus na cruz. Tá bom? Então, não é verdade que a Páscoa que os israelitas celebravam pela libertação foi feita antes do batismo. Não. Antes do batismo foi a libertação, o livramento, a morte, ali o derramamento de sangue colocado nos umbrais para o livramento. Aquilo ali é o símbolo da morte de Jesus na cruz. Por isso é que ali naquele dia morreu o Cordeiro Pascal. Ou seja, essa simbologia é muito simples, mas eles pervertem, né, para dizer que
a Santa Ceia pode ser aplicada antes do batismo, mas isso está errado. Isso está errado. É melhor nós não mexermos com uma doutrina fundamental. Você chama de ordenança, todos chamam de ordenança, mas que eu chamo também de uma ordenança e um dogma. A Santa Ceia tem que ser feita como Jesus instituiu. Partir o pão, entregar às pessoas, fazer com que as pessoas se lembrem da morte dele, pensem no seu interior e pensem na volta dele. Tem que fazer essas três coisas. Ora pelo vinho, entrega às pessoas, lembra eles do sangue derramado na cruz, e também pensa nos três propósitos, e assim é a Santa Ceia. E acabou, não tem por que inventar, fazer modificações. Tá bom? Bom, então, eu dei essa explicação, de Lutero e da posição pentecostal. Eu digo, era melhor que eles fizessem pelo menos uma ligação histórica com os batistas, porque a Assembleia de Deus saiu das igrejas batistas. E é sabido que historicamente os batistas são divididos. Tem uma parte que eles acham que eles saíram da igreja protestante, mas tem outros que eles afirmam de jeito nenhum. Nós não saímos da igreja protestante, não saímos da igreja católica. Bom, na página 11, então, eu comento. Em verde, sempre lembrando, é um comentário meu. A verdade é que fica impossível compatibilizar a doutrina pentecostal com a doutrina católica e protestante. Eu falo o seguinte: você escrever uma revista sobre doutrina das Assembleias de Deus, a doutrina pentecostal, e você comparar com a doutrina católica e protestante da Santa Ceia, é impossível você compatibilizar. Já que não tem como compatibilizar, você deve descrevê-la como herética, tanto a católica quanto a protestante. Tanto a católica quanto a luterana, como ele colocou aqui. O comentário prossegue. Digo porque essa parece ser a intenção de alguns. Das doutrinas que a Assembleia de Deus chama de ordenança, batismo em água e Santa Ceia, os católicos e protestantes seguem alterações que tornam inválido o cerimonial dessas instituições. O Espírito Santo não habita entre aqueles que pervertem a Bíblia Sagrada. A Bíblia é muito clara, irmãos. A Igreja Católica perverteu essa doutrina. Todos devem participar do pão e do vinho. Jesus Cristo disse sobre o vinho: bebei dele todos. Então, não existe na história da igreja primitiva, antes de surgir a Igreja Católica, não existe essa ideia de que só o líder, o padre ou o bispo, só o pastor é que poderia beber desse símbolo do sangue de Jesus. Não existe precedente. Isso surge no período católico. Ou seja, isso surge na igreja pagã, igreja que acredita em purgatório, que praticava culto aos mortos. É uma doutrina que tem que ser desprezada. O que Lutero fez? Ele não desprezou. Ele procurou uma explicação para a incoerência católica. Se ocorre um milagre, por que eu sinto gosto de trigo? Por que eu estou sentindo gosto como se eu estivesse realmente comendo um pão? Aí Lutero vai só dar uma explicação. Não, o milagre ocorreu, Jesus está ali, mas os elementos não foram alterados. Então o trigo continua com gosto de trigo, mas agora ele é corpo de Jesus. Foi o que Lutero pregou. Isso é heresia, isso é um símbolo, tá bom? Bom, agora eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um texto aí de um livro em inglês, tá bom? Crosby, que escreveu esse livro, Thomas Crosby, ele escreveu o livro História dos Batistas ou dos Anabatistas ingleses. Sempre lembrando que anabatistas são rebatizadores. Essas igrejas da Inglaterra, que existem, está mais do que provado antes de Lutero, o que elas falavam sobre a Santa Ceia? O que elas falavam? Então existem muitas histórias, e aqui eu vou pegar o texto desse historiador que é dos mais respeitados de história da igreja. Bom, estamos ainda na página 11. Ele diz: esses homens
esses anabatistas, né, não têm outra opinião sobre o Papa, cardeais, bispos e outros clérigos, senão como anticristos manifestos. Eles chamam o Papa ora de besta, ora de prostituta, mencionada no Apocalipse. Tá vendo? Então ele está dizendo, ó, como que esses anabatistas ou batistas, como eles descrevem a Igreja Católica? Né? Em outros momentos da história, eu falei para vocês, eu não coloquei aqui, mas procure a história de John Wycliffe. Ele descrevia a Igreja Católica exatamente assim, como Babilônia apocalíptica. Ele era um anabatista. Pedro Valdo, que viveu cerca de 100 anos antes dele, lá em 1200, ele também chamava a Igreja Católica de Babilônia apocalíptica. Por quê? Porque quem pratica essa religião de culto aos mortos é a Babilônia, segue aquela religião. E eles continuam praticando. Então, temos que continuar dizendo que eles são Babilônia. Bom, esse historiador prossegue descrevendo os anabatistas, batistas ingleses antigos. Ele diz, seus próprios bispos e padres, ele está falando, suas lideranças, né, ele chama de bispos e padres, eles mesmos escolhem para si mesmos, leigos, ignorantes e incultos, que têm esposas e filhos. Por que leigos? Porque, irmãos, os anabatistas, os batistas, eles não podiam viver nas cidades, eles não podiam estudar. Nesse período da história, no curso de História da Igreja, eu vou mostrar para os irmãos como haviam cartas de mulheres anabatistas nesse período escrevendo para os seus esposos. Por quê? Porque as mulheres, como elas estudavam, enquanto os maridos iam para o trabalho, né? As crianças, né, os moços, né, começou a ganhar corpo, não, você vai trabalhar na roça. E a menina não trabalha em casa. Normalmente as mulheres estudavam mais que os homens. Eu vejo o exemplo, já contei para vocês, da minha família. Meu pai nunca foi na escola. Minha mãe ensinou o meu pai a ler, porque quando ele aceitou Jesus, o pastor falou para ele, crente tem que saber ler, você vai aprender a ler. E sua esposa sabe ler, ela sabe, então ela vai te ensinar a ler. Eu quero você lendo aqui. Isso em 1950, né? Tá bom? Agora, sair você pensando de 500, 800 anos atrás, eles não podiam nem viver nas cidades. Então, a situação é exatamente isso que ele está descrevendo. Né? Vamos dizer, leigos sem formação, ok? Incultos, nunca fizeram um curso sequer elementar de teologia, vamos assim dizer. Bom, o historiador prossegue. Eles se cumprimentam mutuamente pelo nome de irmão e filho. Todos se chamam de irmão, ou irmão, 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 irmão. Você veja que é exatamente o que as Assembleias de Deus fazem, né? Todos se tratam como irmãos. E isso, para a história de católico e protestante, isso não é comum, né? Eles não possuem outra autoridade senão as escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Eles fogem de todos os doutores antigos e modernos e não dão atenção à sua doutrina. Sem nenhuma vestimenta sacerdotal, nem usam nenhuma oração ou coleta nesta ocasião, mas apenas a oração do Senhor, com a qual consagram o pão que foi fermentado. Eles acreditam ou possuem pouco ou nada dos sacramentos da igreja. Ele está dizendo, igreja aqui para ele é a igreja católica. Então ele está dizendo, esse grupo, eles não possuem praticamente nada. Não? E prossegue, os que vêm para a sua seita, todos devem ser batizados de novo, em mera água. Eles não abençoam o sal nem a água. Essa prática católica, hoje tem alguns que fazem isso, né, que se dizem neopentecostais, mas nunca foi uma prática evangélica, né? Eles não abençoam o sal nem a água, nem fazem uso de óleo consagrado. Eles não acreditam em divindade, no sacramento da Eucaristia, a transubstanciação. Apenas que o pão e o vinho consagrados representam, ou seja, símbolo, por alguns sinais ocultos a morte de Cristo. Ou seja, eles dizem o seguinte, não, isso apenas simboliza a morte de Cristo.
Mas não ocorre essa transubstanciação que a Igreja Católica pregava, né? E John Wycliffe também, nós sabemos pela história, que ele criticou essa doutrina, né? Prossegue. E, portanto, todos os que se ajoelham ou o adoram são culpados de idolatria. Que esse sacramento foi instituído por Cristo para nenhum outro propósito, senão para renovar a memória de sua paixão e não para ser carregado ou sustentado pelo Padre para ser contemplado. Pois o próprio Cristo, que deve ser adorado e adorado com a honra de latreia, que era honra especial, né? Está sentado à direita de Deus, como a igreja cristã confessa no credo. E ele prossegue: orações aos santos e aos mortos eles consideram uma coisa vã e ridícula, assim como a confissão auricular e a penitência, impostas pelo Padre pelos pecados. Eles dizem que os dias santos da Virgem Maria, dos apóstolos e de outros santos são invenção de pessoas ociosas, que não tem o que fazer, né? Mas ainda assim eles guardam o dia do Senhor, né? Que é o domingo, o dia da ressurreição, né? O Natal, a Páscoa e Pentecostes. Bom, então esse livro ele não tem em português, né? Mas esse livro ele é muito respeitado em termos de história. Então, se nós queremos comparar o ensino das Assembleias de Deus, o ensino pentecostal sobre a Santa Ceia, sobre essa ordenança, nós encontramos exatamente o que a Assembleia de Deus prega, nós encontramos nas igrejas batistas ou anabatistas, como você queira, tá bom? Dos anos 1600, mas também 1400, 1200, você encontra exatamente esse ensino na história. E nós sabemos pela história que a Igreja Católica é que foi tirando esse direito do povo, colocando essas alterações. A transubstanciação, a Igreja Católica cria com esse nome em 1200. Antes não tinha nem essa ideia. Tinham alguns que vinham inventando, falando, mas o decreto mesmo, o concílio, é ali próximo dos anos 1200. Então, nós temos que desconsiderar essa doutrina. Então, o fato de não ter aqui na revista, pelo menos, uma comparação com as igrejas anabatistas, ou batistas, como queira chamar, isso é ruim, porque esses historiadores eles são muito conhecidos, tanto esse Crosby, quanto o outro Christian, que ele escreveu uma obra grandiosa também da história dos batistas ou dos anabatistas, e ele também diz, irmão, que as igrejas anabatistas sempre existiram antes de Lutero, em paralelo à Igreja Católica, e a descrição dessas igrejas é exatamente essa aqui que o Thomas Crosby faz nesse texto. Irmão, então, eu deixo esse ponto aí para vocês poderem acrescentar na aula de vocês, né? Okay. Pois bem, na página 14 eu destaquei uma parte aí em azul em que ele vai dar o significado de uma palavra muito interessante, né? Quando fala a tradução da participação da comunhão e da memória, nós fazemos em memória, nessa lembrança, o que é isso? Então ele explica, é o termo grego anamnesis, e em azul ele pega ali desse livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, né? Ele descreve ali o que significa essa palavra. Ele diz: significa transportar uma ação enterrada no passado de tal maneira que não se perca a sua potência e a vitalidade originais, mas sejam trazidas para o momento presente. Ou seja, existe algo do passado que você deve trazer para o momento presente. Ou seja, isso é fundamental para esse momento presente. Como você pode tratar até de uma questão do país, né? A chegada dos europeus aqui foi fundamental para o país ser o que ele é hoje, porque talvez, senão, os nativos ainda estivessem aqui comendo carne humana. Bom, ainda na página 14, o propósito da Santa Ceia, esse ponto aqui, celebrar
a expiação de Cristo, lembrar o que Jesus fez por nós na cruz, por isso, em memória de mim, é a parte fundamental, você invocar aquele momento, que é o momento que os nossos pecados foram perdoados. Número 2, proclamar a segunda vinda de Cristo, fazer isso até que ele venha. E número 3, celebrar a comunhão cristã. Então, se você olhou para o seu interior e você viu que não tem problema, você participou então do pão e do vinho, então você está celebrando a comunhão cristã, você está ligado ao corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. E lembre de novo, pense nessa importância, você faz parte do corpo de Cristo. Você acha que você celebrar essa cerimônia, participar dessa cerimônia com uma instituição que fez alterações, como a Igreja Católica fez, você acha que o Espírito Santo vai realmente unir aquelas pessoas ali ao corpo de Cristo? É claro que não. Elas não participam nem de forma integral. Então existe também uma incoerência nos protestantes. Tá bom? E existe uma incoerência nos protestantes. Porque os protestantes, eles, principalmente Calvino, condenam essas alterações da Igreja Católica, condenam o culto aos mortos, mas diz que ela era a Igreja de Jesus, mesmo com essa prática pagã. Calvino diz é uma prática pagã, mas a Igreja de Jesus celebrou. Isso está errado. Bom, ainda agora na página 16, o capítulo 3, o modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anáscios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou à maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Bom, também não era só isso, né? Os problemas citados na carta aos Coríntios, esses aqui são alguns problemas, tá bom? Toda essa desordem de comer a Santa Ceia separadamente, um chega agora come, daqui a pouco o outro chega come. Não, você comer, participar indignamente, esse aqui é indignamente, porém o pior era o que eles faziam, que havia divisão, facção, ou seja, coisa inspirada na ação do demônio lá na origem, então havia divisão entre eles, okay? Tinha pessoas que respeitavam, um não respeitava o outro, respeitava Pedro, não respeitava Paulo, o outro respeitava Paulo, o outro só respeitava Jesus, então havia problemas sexuais de filho com mãe, então havia um monte de problemas na igreja. E o apóstolo Paulo ele está dizendo o seguinte, né, essas coisas, se você participa dessas coisas com esses erros, então isso significa participar indignamente. Não valeu de nada aquela Santa Ceia. Você realmente não conseguiu entrar em comunhão com o corpo de Cristo. Você não está ligado à vida de Jesus. Esse é o significado real. Quando eu participo dessa comunhão, estou celebrando essa comunhão, eu estou ligado à vida que é Jesus. Lembre-se, a Igreja Católica alterou. Você não participa mais do vinho. Para ter a vida, você tem que estar ligado à Igreja Católica. Se você não está ligado à Igreja Católica, você está condenado. É estranho você ver católicos e protestantes se unindo hoje. Porque, segundo a doutrina católica, Lutero foi para o inferno, porque ele não estava ligado à Igreja Católica. A doutrina católica diz isso. Você não participa mais do sangue, da vida de Jesus.
Você, para ter essa vida, você tem que estar ligado à Igreja Católica. Quem não está ligado vai para o inferno, vai ficar no purgatório o resto da vida. Então, não é possível dizer que Lutero, então, segundo a Igreja Católica, pode ser readmitido como teólogo. Mas eu já falei isso para vocês em outra aula. Existe um pedido da Igreja Luterana. Esse Papa ele deve readmitir Lutero a qualquer momento como teólogo católico. Isso faz parte da união das religiões. E número 2, na página 17, uma celebração reverente. E em terceiro lugar, uma celebração festiva. A ceia do Senhor é também um momento de alegria. Pois bem, passando para a conclusão, na página 19, o comentário diz: nesta lição sobre diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Se participar, ele vai adoecer, disse o apóstolo Paulo, vai causar tipos de cegueira mesmo, cegueira espiritual, é claro.